noite, porque assim o Senhor, Ele nos chamou, como o nosso irmão Mateus falou, né? Nos tirou das trevas para a sua divina luz. E por isso nós estamos alegres, gratos pelo privilégio de sermos chamados pelo Senhor. Amém? Quantos é chamado pelo Senhor nessa noite? Quantos foi chamado pelo Senhor? Aleluia. Nós fomos chamados por uma necessidade espiritual. Aleluia. Nós fomos chamados, aleluia, porque nós não tínhamos condições, e é por isso que Deus, amém, assim, Ele nos chamou. Amém? Amém. Abrimos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. Aleluia, o Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 4 e no verso de número 35. Nós vamos, amados, não vamos sair, aleluia, do tema, né, dessa noite, que é lançando as redes, glória a Jesus, mas só que os profetas que antecederam já pregaram tudo que tinha direito, aí não sobrou nada para o profeta, e nós vamos assim, aleluia, usar como, aleluia, como base, como até mesmo, ou material didático, como assim você quer entender, sobre o Mar da Galileia. Nós vamos falar sobre o Mar da Galileia, que foi, na verdade, naquela época, um mar em que teve uma grande importância para o Senhor usar, até mesmo os judeus, para assim o aprender, para ensinar. Quando eu via pastor esses dias aí, ensinando aí como é que serve a ceia, eu falei, meu Deus, que forte isso, estagiando os obreiros. E Jesus também fez isso, ele estagiou nesse mar da Galileia. Amém? Amém. Glória a Deus, que se encontra aqui no versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus. E naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe, passamos para o outro margem. Algumas traduções é outro lado. Né? E eles, deixando-se a multidão, levantaram-se consigo, assim como estava no barco, e havia-se também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima dos barcos, de maneira que já se enchia de água. E eles estavam na polpa dormindo, e sobre uma almofada, e despertando-lo, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse, mar, cala-te, aquieta. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímido? Ainda não tem fé? E sentiram-se grande temor, e dizia uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Podia sentar em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, nós nesta noite, nós estamos numa campanha lançando a rede. E na verdade a palavra do Senhor, ela nos vem assim a dizer que Jesus Cristo, ele teve uma necessidade, como eu te disse, de estagiar os seus discípulos. E nada como a gente, todo estágio ele é proveitoso. Ele é proveitoso por quê? Porque
Na verdade, quando você estagia, quando você se forma em qualquer área, né? Aqueles que faz aí, exerce o doutorado, né? Quando você entra no período de estágio, você aprende porque a prática, ela define tudo, em todas as áreas. Em todas as áreas. A prática, ela define tudo. Então, como eu estava dizendo, quando eu vi, acho que foi domingo ou sábado, né? A pastora aqui treinando a diaconisa, os diáconos, né? Vai marcar cada um os seus escalas, o seu tempo, né? Para fazer isso. Amém. Eu achei bonito, eu achei interessante. Eu falei, meu Deus, a prática, ela realmente define tudo. Amém. O que aconteceu no estágio, meu irmão, você não vai mais esquecer, porque você colocou a mão, você foi instruído, você fez de acordo com o que o profeta ou o seu orientador espiritual assim designou a fazer. E nada também o Senhor Jesus Cristo, né? Diz a Bíblia que o Senhor, nessa época, ele estava ali ensinando, como sempre, né? Ensinando os discípulos. E ele estava assim, acabou já. E já tinha estagiado assim. Aleluia. Na verdade, nem estagiado, eles tinham passado pela teoria, porque o livro das bem-aventuranças, ela vem dizendo isso. E agora chegou o momento da prática, e o Senhor ali chamou a ele, aleluia, depois de ter os discípulos pescado, lançado a rede, batido naquele mar da Galileia, ele ter vasculhado cada canto, e eu te digo assim, porque ali era como se fosse o terreiro da nossa casa. Eles conheciam aquilo ali, obreiro Edgar, com a palma das suas mãos. Glória a Deus! Conhecia aquilo ali, como diz aí lá na roça, é o caminho da roça, rapaz, o pessoal conhece. Entendeu? Como a palma da mão, sabia todo aonde eram as correntes para lá, aonde passava o piau, aonde passava lá a traíra, porque era um lago doce, a gente fala mar, né? Por força de expressão, mas na verdade diz que o mar da Galileia, que não é um mar assim de água salgada, mas diz que ele é um grande reservatório de águas doces que existe, no caso, no país oriental, uma grande concentração de aleluia, de águas doces que existe ali. Glória a Deus. E na verdade o Senhor queria usar a cada um dos seus discípulos, ou seja, ensinando na prática, porque na verdade existe dois tipos de líder. O que é o ditador é aquele que senta em seu trono ou em sua cadeira e ele fala assim, Mateus, vai. Esse é o ditador. Chega assim, missionária, vai. É desse jeito. E agora existe também aquele que aquele que ensina, no caso, democraticamente. Ensina assim com ele mesmo hino. O Senhor Jesus, ele foi um camarada desse. No seu ministério terreno, ele ensinou hino. Ele não mandou ninguém ir, ele apenas o convidou, mas a presença dele estava também. Aleluia. Diz a palavra de Deus que Davi também, ele era um tipo de líder assim. Ele ia na frente da batalha. Ele não sentava no trono e mandava ir, não. Ele ia na frente da batalha e ali verdadeiramente acontecia grandes coisas, porque o Senhor se agrada, o Senhor estava presente. Então, quando os homens de batalha, de peleja, vê ali o seu líder, eles dão a vida, aleluia, para assim o proteger. Amados, a palavra do Senhor nessa noite, ela vem nos ensinando que verdadeiramente nós temos que estar pronto
para tanto obedecer, acatar e executar. Amém. É exatamente o que o Senhor queria passar para os seus discípulos, e é exatamente isso, essas palavras que nós vamos trabalhar. Aleluia! Obedecer, acatar e executar. Obedecer o quê? Acatar o quê? E executar de que forma? Obedecermos, a palavra de Deus fala que os discípulos, eles tendo trabalhado a noite toda, diz a palavra de Deus, e não apanharam nada. E eles estavam ali lavando as suas redes, e no momento que estavam assim lavando as suas redes, o que aconteceu? O Senhor Jesus Cristo, ele chegou e falou assim: olha, eu preciso da sua ajuda a montar um palco ali para improvisar, um barquinho para o Senhor assim ministrar a palavra dele. E o povo ficou à margem, né, do lago, ouvindo as palavras do Senhor, uma grande multidão ouvindo isso. E era propício naquele momento o Senhor fazer um grande milagre, até porque a palavra estava sendo lançada, mas ainda o povo estava de boca fechada, ou seja, estava com a barriga vazia, porque os homens, vamos colocar ali, né? Os homens de grande provisão de peixe, eles não tinham apanhado nada. Então a turma ia ficar todo mundo sem a mistura de casa. Né? O peixe, verdadeiramente, seria a mistura ali para a aldeia toda, para a cidade toda. É como você sair daqui e for ali na barca ali em Guarapari, e você chegar lá não tem peixe nenhum. E exatamente nesse cenário, quando não tem peixe nenhum, Jesus Cristo chega, prega a palavra dele, faz um evangelismo ali, e ali verdadeiramente o que acontece? Ele fala: olha, Pedro, você vai lá naquele lugar lá que eu estou te mostrando, agora você joga nesse lado de cá, assim, naquela correnteza ali que você vai se dar bem. E ele fez. E diz a palavra de Deus que ali ele pegou muito peixe. E foi tanto peixe que ele teve que pedir ajuda. E foi outros barquinhos também com ele ajudaram a trazer aquela quantidade de peixe. A multidão maravilharam. A multidão olhou assim: meu Deus, como é que pode? E ali foi um grande ensinamento na questão de palavra, de ouvir, aleluia, o que o seu líder mandou, aleluia, de obedecer também o que o seu líder falou e foi partir para executar. Ele poderia ter questionado: mas eu lavei a rede. Ué, mas eu vou sujar a rede, e aí, meu trabalho vai ser jogado lá no lixão de Guarapari? Mas como é que é isso aí? Não, mas ele não questionou a voz do seu líder, né? E ele obedeceu o que o seu líder disse, e eles foram bem-aventurados. Amado, ovelha, ela ouve a voz do pastor e obedece. Aquele que não obedece é bode. Ele esperneia, o bode não obedece, não. Ele esperneia, você corrige o bode, ele esperneia, ele pula, né? Então aqui nós vemos, nessa noite, nós vemos que verdadeiramente devemos aprender com os discípulos e com o próprio Jesus Cristo, em ouvir, estar atento a ouvir a voz de Deus, a voz do nosso líder, que representa Deus, que representa Jesus, aleluia, porque se você não obedece a quem está no comando aqui embaixo, como é que você vai obedecer a Deus que você nunca viu? Então, a voz do seu líder é uma voz que representa de Jesus, de Deus, aleluia, porque o cargo de pastor, de líder, de pastora, ele não é dado, ele é constituído, ele é ortogado, aleluia, por Deus. Assim como existe
o pai, existe também o filho. Aleluia. Assim como existe também o seu líder, existe também aquele liderado, aleluia, que acata a voz do seu líder. E eles foram felizes, acatou. E ali eles tiveram uma grande lição nesse mar da Galileia. Eu quero falar nessa noite sobre o mar da Galileia. Até porque é o que sobrou aí para falar. E a turma já que vieram e antes pregaram já falou de tudo. Então, e eu quero usar, aleluia, diz a Bíblia, diz assim os estudiosos que o mar da Galileia, ele é um grande mar assim de águas doces do Oriente Médio. Então, diz também os estudiosos que o mar da Galileia, apesar do nome seja mar, mas não é nada de salgado, é água doce, ele é mais baixo do que o mar Mediterrâneo. Ele é 220 metros abaixo. E diz a Bíblia que esse mar da Galileia, ele nunca deveria ter se exaltado, se agitado ao ponto de tombar ou querer perecer algum tipo de embarcação. Por quê? Porque não tinha como. Então existe uma linha de raciocínio que fala assim sobre a questão geográfica do mar da Galileia. Como? Ele sendo 220 metros abaixo, né, do mar Mediterrâneo, diz a Bíblia, diz os estudiosos assim que ele era um tipo de mar que estava ao redor dele, estava as montanhas, tinha a montanha de Adulão e tinha também as montanhas da Galileia. E no seu mais alto, na direção norte, estava o Monte Hermon mais alto em cima. E esse Monte Hermon, ele ficava lá com umas nuvenzinhas lá, aquelas nuvenzinhas. Não tem, só para a gente entender o que é uma nuvenzinha do monte bem alto, sabe o que é? Esses dias não, faz tempo, eu estava um calor danado em Vitória. Aí eu subi pelaquela BR-262, indo lá para tal de... ali vai para Minas, né? Aí chegou um tal de Pedra Azul, moço, mas estava um frio, lá enxugaroando, era mais ou menos assim. O monte, esse Monte Hermon, ele é tão alto, que o calor tá queimando aqui, mas lá em cima tá frio. E segundo a linha de raciocínio, falam que descia, o vento batia lá em cima, descia aquele vento gelado, afunilando ali, no caso, a montanha do Monte Hermon e da Galileia, afunilava ali, e ele batia sobre a superfície do mar da Galileia, e ali verdadeiramente ele se agitava, ou seja, acontecia um choque térmico, né? E ele se agitava. Então, foi isso, provavelmente, que aconteceu quando Jesus Cristo falou com os discípulos: vamos atravessar até o outro lado. Glória a Deus, glória a Deus. E diz a Bíblia que o mar era tão bravio, tão assim, furioso naquele momento, que o Senhor Jesus Cristo, ele foi dormir. Ele foi descansar no seu barco. Oh, Deus tremendo. Aleluia. Por que foi descansar? Glória a Deus. Porque ele é uma pessoa capaz. Por que ele é capaz? Porque estava tudo no controle dele. Aleluia. Deus. Olha, o pau está quebrando lá fora, a água está querendo invadir, ele está lá tranquilo. Porque toda pessoa capaz, ele não se desespera. Você já reparou isso? Toda pessoa que é capacitada e tem competência, ele não se desespera. Pastora, mas eu estou assim, estou assado. Meu filho, calma. A palavra do líder vai ser calma, que vai ficar tudo bem. Por quê? Ele tem a certeza que tudo vai ficar bem. Glória a Deus. Vai ficar bem por quê? Vai ficar bem porque a palavra de Deus, ela nos garante isso. Glória a Deus. Ela nos deixa confortado concernente a estas coisas. Não vai acontecer nada fora daquilo que o Senhor vai permitir de acontecer. Glória a Deus. Né?
E diz ainda outra linha de raciocínio, essa foi uma na questão geográfica, eu quero dizer agora na questão espiritual, do outro lado, quando Jesus Cristo fala, vamos atravessar para o outro lado seria a cidade de Gadareno. E diz, a Bíblia não, mas alguns estudiosos falam que do outro lado estava lá um endemoniado, até o apelido, né? Demoniado de Gadareno, da cidade de Gadá. E diz assim, os estudiosos, ele tem essa linha de raciocínio, eles falam que o mar da Galileia ele se agitou porque o diabo, a legião de demônio incorporado naquele homem, diz que os próprios demônios que fez aquele alvoroço todo na água, porque logicamente não tinha como ela se agitar. Isso é outro tipo de linha de raciocínio. Né? Eu não estou falando que é ou que não é. Eu só sei que o mar se agitou. E eu estou querendo trazer aqui a linha de raciocínio. Mas tanto na questão geográfica, mas tanto na questão espiritual, o nosso Deus, ele é suficiente, maior. Até porque o Filho de Deus, ele ressurgiu na terra e estava exercendo o seu ministério terreno para desfazer todas as obras do diabo. Todas as obras do diabo. O que é isso, irmão Isaías? Todas as obras do diabo, sabe o que é isso? É a certeza que o guidal ali na frente, ou na encruzilhada, ou nas catatumbas, ou nas matas virgens, ele não tem poder sobre a sua vida, porque se você está em Deus, se você está em Cristo, o Filho de Deus, ele ressurgiu, ele nasceu, ele veio para desfazer a obra do diabo. Então fica em paz. Aleluia. Fica em paz. Agora, a palavra de Deus que está nos dizendo nessa noite que nós acabamos de ler, Jesus Cristo usou a seguinte expressão: passamos para o outro lado. Se Jesus Cristo falou que com os discípulos, olha, passamos para o outro lado, qual era a função deles? Eu tenho a certeza que do outro lado nós ia chegarmos. Quando Jesus Cristo fala que ele, aleluia, escolheu uma noiva, um povo, aleluia. Quando a palavra de Deus fala que ele vem buscar um povo rebelde, desobediente, que não respeita a sua liderança e que causa devassidão aí, né? Esse povo que Jesus veio buscar? Não. Qual povo? Especial, zeloso e de boas obras. Esse é o tipo de povo que o Senhor Jesus Cristo ele veio buscar. E quando a Bíblia fala que ele veio buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, você fica tranquilo, porque verdadeiramente nós vamos chegar até as mansões celestiais, nós vamos chegar até a Nova Jerusalém, nós vamos ter uma vida eterna com Ele, porque é Ele que está nos garantindo. Eu quero que você entenda nessa noite, amados, eu quero que você entenda que quando o Senhor falou, olha, passamos para o outro lado, era para ele obedecer. No versículo número 35, fala, eles tinham que se basear nessa palavra, tomar posse. Tem muitas coisas, olha, nós estamos passando por muita dificuldade, porque nós não tomamos posse da palavra do Senhor. E uma dessas posses é Hebreus 17, 13, 17, ele fala, honrai os vossos líderes. Por que eu vou honrar o meu líder? Por quê? Para demonstrar que eu sou educado, bonzinho? Não, não é não. Porque ele há de dar conta da tua vida naquele grande dia. Ele há de apresentar você ao Senhor. Aleluia. Como líder, como a igreja, ele há de apresentar. E tem muita gente que fala, rapaz, eu só respeito Jesus. Mas eu nunca vi Jesus, como é que eu vou respeitar Jesus? Diaconisa Cláudia, né, Aninha, como é que eu vou obedecer isso aí? Que eu nunca vi.
A gente tem que aprender como? Obedecer o nosso líder aqui na terra. É como o Senhor estava ali instruindo a eles. Glória a Deus. Aí a Bíblia nos fala assim que quando chegou no versículo de número 40, ou melhor, de 39, ou melhor, 38, diz a Bíblia que ele falou assim, os discípulos estavam preocupados porque Jesus Cristo estava dormindo no barco. E realmente, quando Jesus dorme no barco, dá uma sensação de silêncio. Aleluia. Né? Dá uma sensação que ele não está se importando, não é verdade? Glória a Deus. Mas só que os discípulos falaram, deixa o mestre dormindo. Vamos aqui porque nós conhecemos isso daqui de capa a capa, como diz o outro. Glória a Deus, aleluia. Só que tem coisas, amado, que não depende da nossa força, do nosso braço. Verdade. Tem coisas para nós sermos bem-sucedidos, não vai depender da força do seu braço, do seu cartão de membro, da sua credencial, da sua faculdade, da tua experiência, daquilo que você... Não, eu fui formado nisso, eu domino bem. Os discípulos também achavam que dominava bem a questão da pesca, o mar da Galileia, até porque foi criado desde pequenininho lá, aprendendo a jogar rede, aprendendo a sair andar com o barco para lá e para cá. Mas esse dia especial, Meu Deus. aleluia, nesse dia especial, Aleluia. eles Deus, não aleluia. tiveram êxito, porque eles estavam sozinhos. Na nossa vida, amado, tem coisas que a gente vai para lá, vai para cá, a gente peleja daqui, a luta se levanta dali. Aleluia. E a gente pensa que vamos ser bem-sucedidos, até porque tivemos uma boa formação. Eita, glória. E muitas das vezes, aleluia, precisamos pedir o socorro do Senhor, Verdade. precisamos pedir o socorro do Mestre, precisamos falar, Senhor, entra nesse negócio, porque eu não consigo, eu já tentei, eu já fiz, mas eu não consegui, eu preciso do Senhor, porque tem coisa que é para o Senhor fazer, não é para você fazer. Oh, glória. Glória. Entendeu? Tem hora que nossos pés, eles têm que estar andando em cima de milagre. E o fato, aleluia, e o fato de os discípulos não conseguir, aleluia, sair daquela situação de desespero, foi um ato de milagre, só foi um ato de milagre. Tem luta, sabe, missionária, que tem que ser verdadeiramente um ato divino para nós obter a nossa vitória. Verdade, glória a Deus. Não adianta. Não adianta, meu irmão. Né? Outra coisa que eu quero também falar com os irmãos é acerca de tocar, na verdade, na unção do homem de Deus. O discípulo tocou. Ele chegou assim, ó, mestre, tu não se importa? Tocando na unção do homem, questionando a liderança do líder. Aleluia. Tudo se importa que nós perecemos, foi mesmo assim, essa expressão assim com, talvez até gritando, até desesperado, mestre, você não se importa que nós perecemos? Meu Deus. Muitas das vezes nós falamos, nós mesmo, eu, você, nós falamos isso com o Senhor, Senhor, tu falou que o meu casamento ia ser benção, Senhor, o Senhor falou que a vitória estava aí, Senhor, o Senhor não falou que a porta seria aberta, e porque a porta não está sendo aberta, Glória a Deus. aleluia, Senhor, e tocando, nós como bons discípulos, tocando na liderança do homem de Deus, tocando, aleluia, na unção do homem de Deus, do seu líder. Aleluia. Meu Deus. Não se importa.
Tu falou que ia dar vitória, tu falou que ia levantar, tu falou que ia pegar e fazer e acontecer, e nada está acontecendo, está tudo parado, as portas estão fechadas, nada se abre, nada está andando para lá e nem para cá. Eu estou na mesma, verdadeiramente no desespero. Eu abro a minha geladeira lá e é só água, 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 água. E não tem nada, está tudo vazio. A compra lá, o negócio está mais que seco de que o Senhor não se importa. O Senhor me chamou, eu sou teu servo, eu sou tua serva. E porque essas coisas estão acontecendo, nós estamos tocando, irmão, como os discípulos, questionando a liderança do homem de Deus, questionando, aleluia, tocando na unção do homem. Israel, ele pagou um alto preço por causa disso, sabia? Aleluia. Quando o Senhor falou assim, olha, vocês vão, Êxodo 14, fala, olha, vai, acampa em Pisarode, em Migdol, diante de Baal Zefon, porque lá eu vou me assentar, aleluia. Glória a Deus. Era para que eles voltassem, aleluia. Eles foram e voltaram. Olha, Mateus, um pouquinho que eles voltaram, o inimigo, sabe o que ele viu lá? O povo de Israel, os egípcios, quando ele viu Israel voltando de encontro a eles, rapaz, eles estão desesperados. Isso daí vai ser uma batalha fácil. É como tirar pirulito na boca de criança. Eles estão todos desorientados. O deserto encerrou, mas não era. Era um recuo tático que o Senhor usou para dar vitória ao povo. Como dar vitória? Como? Porque os egípcios, ele ia se desarmar das suas experiências de guerra, ele ia se desarmar da sua, vamos colocar assim, tática de batalha. Talvez eles iam, vamos colocar aqui na nossa linguagem, talvez eles iam usar uma R-15, talvez iam usar um míssil, mas não, quando ele viu que as presas estavam vindo em direção, ele falou, não precisa não, rapaz. Pega lá aquele bacamache lá, que é só 2 tiros. Pega lá aquele 38zinho, aquele, masca mais que isso vai ser mole. E na verdade não era uma estratégia do Senhor. Era um recuo tático que o Senhor usou. E aqui, verdadeiramente, os discípulos, eles estavam tocando, aleluia, na unção do Senhor. Meu Deus. Estava questionando a liderança do homem de Deus. É o maior perigo, irmão. Vai lá, questiona lá com o macumbeiro, com o Zé da Corimba, com a Maria, do Tico-Tico, porque, meu irmão, não mexe não com o homem de Deus, com a mulher de Deus não, que vai dar ruim. Dá ruim. E diz a palavra de Deus que os discípulos, mestre, tu não se importa, mestre. Nós estamos perecendo. Mestre, tu é covarde, mestre. Tu não se importa. Estamos perecendo aqui, tu tá aí. Aleluia. Glória a Deus. Diz a Bíblia que ele se levantou, falou para o mar, acalma. Meu Deus. Tempestade Glória a emudece. Deus. E Aleluia. diz a Bíblia Glória. que ele, acalmando a tempestade, ele olhou, aleluia, para os discípulos. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são assim, tem pouca fé? Né? Esse tímido é questão de reprovação. Esse pouca fé é questão também de reprovação. Por que são tão tímidos? O momento naquela hora era para que eles viessem aprender com o Senhor. E depois do Senhor ter feito isso, eles olharam no verso 41. Rapaz, que homem é esse? Até o mar e o vento obedece. Sabe quem é esse homem? Esse homem é o que verdadeiramente criou
todas as coisas. Aleluia. Esse homem é aquele que tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos. Esse homem é aquele que o ser humano cair na mão dele não há quem tira, não. É verdade. Esse homem, aleluia, sabe quem é? É aquele que verdadeiramente, aleluia, ele deu a sua vida para nossas vidas. Esse homem é aquele que vai nos levar para morar com ele, ter uma vida eterna. Esse homem é aquele homem que vai abrir aquela porta que está fechada. Esse homem é aquele que vai, no momento certo, vai apaziguar essa tempestade na tua vida. E você não vai ter o privilégio de falar igual eles falaram: mestre, não se importa. Senhor, tu falou que vai trazer meu marido e até agora nada. Nós estamos igualzinhos os discípulos. Senhor, meu filho está na boca de fumo, está na droga, está lá usando lá o pico na veia, cocaína, crack, maconha, está verdadeiramente um perdido. Nós estamos assim cobrando com coisas que nós temos condições de cobrar alguma coisa ao Senhor. Deus é forte. Nós não temos condição, amado, de cobrar nada. Nós só temos a palavra, até porque a palavra dele no início, eu estou frisando toda hora aqui, é obedecer. Obedecer, aleluia, é melhor do que ter medo. Glória a Deus. Aleluia. Olha, diz a Bíblia, Pedro, ele não teve medo. Ele obedeceu. A rede estava como limpinha. Ele poderia falar: vou sujar de nada, só fiquei a noite toda, vou sujar? Vou nada. Aleluia. Mas ele foi, ouviu. Ouviu e foi, e obedeceu, e veio com a grande vitória, grande bonança. Às vezes as coisas retardam na nossa vida porque nós não damos crédito, nós não obedecemos, nós queremos ser um crente assim, descolado, como aí o mundo fala. O que é um crente descolado? É aquele que faz o que ele quer, tá bem com a sociedade. Não, eu sou descolado, sou um crente, mas... Ih, rapaz, eu sou crente, mas sou otário não. Pisar no meu pé eu te arrebento. Tal. É assim, a maioria dos crentes aí é assim. Pisa no pé dele, você vai ver que vai fazer e acontecer. Então, amado, nós temos que ser verdadeiramente, ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor. Aleluia. Como os discípulos aqui tiveram uma grande lição. Era só para eles entender. Olha, o mestre falou: passamos para o outro lado. Meu irmão, poderia chover canivete, poderia o barco descolar da água, dar uma pirueta lá em cima e descer de novo, porque você estaria seguro, vai estar seguro. Porque a ordem do Senhor é o que passamos. Crê somente que do outro lado vai chegar. Aleluia, Deus. Aí fica a dúvida: mas será que é homem de Deus mesmo? Será que é de Deus o que esse líder está falando? Essa pessoa, esse profeta, é de Deus que ele está falando? Será? Aí, meu irmão, esse será que acontece tudo de ruim, é o que aconteceu tudo de ruim, porque não creu na palavra de imediato do Senhor. Era passar para o outro lado. Agora, esse passar para o outro lado era para quê? Era para quê? Era para buscar uma vida. E qual vida seria essa? O Senhor foi no cemitério, e geralmente quando a gente vai em cemitério, a gente não tem esperança de encontrar nenhuma alma viva, né? Vamos encontrar lá o morto, vai jogar lá a velhinha, jogar lá fazer os patuá lá, botar a florzinha, não sei o quê. Geralmente é para isso. A gente vai em cemitério é para isso. Para limpar lá uma catatumba, ou sei lá, passar uma graxazinha na pedra lá, no jazilho, essas coisas assim. Mas o Senhor, ele foi atrás de uma alma, irmão. De uma alma que estava vivendo. Primeiro, mais de 6.000 demônios sobre a vida dele. Estava vivendo, diz algumas traduções, algumas estudiosos falam que estava acorrentado. E diz ainda, fala que essa alma, aleluia, estava lá aprisionado. Eu quero entender que esse homem deveria ter muitos sonhos, sabe, Ana Cláudia? Esse homem deveria ter sonho. Como nós aqui temos sonho, temos vontade, temos os nossos projetos. Esse homem estava lá, demoniado, os demônios aprisionando. E o Senhor teve essa dificuldade toda
na questão do mau tempo para ir em busca de uma alma. Eu quero que você entenda que o Senhor, Ele não para por qualquer dificuldade para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Quem crê assim? Amém. Aleluia. Quem crê assim? O Senhor, Ele não para em qualquer tempozinho temporal, os 6.000 demônios, legião de demônios em cima de um... Ele não para, meu irmão. Ele vai chegar e vai fazer aquilo que lhe aprai a Ele a fazer. Amém. E ele foi lá só mesmo por causa de uma alma, porque o resto mandaram tudo embora da cidade de Gadara. Mandou tudo embora. Não, mestre, vai embora, porque aqui não dá não para você ficar aqui não. Não dá não, porque senão nós vamos perder os porcos tudinho. Porque, tá vendo? Já foi uma manada de porco embora aí, caiu no abismo aí, né? Que tinha lá o abismo, caiu no abismo aí, lá você morreu afogado, você vai deixar nós tudo pobre. E diz a Bíblia que o Senhor foi lá e resgatou aquele homem. E aquele homem está pensando que ele foi o quê? Ele queria muito andar com os discípulos, mas o Senhor não, fica aqui. Fica aqui como missionário. Fica aqui, fica aqui porque esse povo aí ele tem que entender que quando eu cheguei aqui, eu te dei livramento. Porque aquele moço lá já era piada, já era excluído da sociedade. Ninguém queria papo com ele, assunto com ele. Por quê? Não queria assunto com ele? Porque ele era endemoniado. E depois que Jesus foi lá, resgatou, trouxe, aleluia, né? O homem, deu dignidade ao homem, trouxe esperança ao homem. Diz a Bíblia que ele foi um testemunho vivo para aquela cidade. E eu, todo momento, o Senhor chegou, o Senhor saiu, mas ele deixou ali um testemunho vivo para pregar a palavra dele sem abrir a sua boca. Amém. Eu quero te informar, amados, que para a nossa vida, eu aprendo que tem hora para nós pregarmos a palavra de Deus, não precisamos abrir a boca, não. É só nós andarmos de acordo como crente. Aleluia. É só nós falarmos como crente. É só nós se comportar como crente. É só nós estarmos verdadeiramente vigilantes na questão da questão de decência, de ordem, de pudor. Aleluia! Nós andamos sem abrir a boca. Aleluia! Aquele homem, ele evangelizava a cidade toda. Rapaz, esse homem era um endemoniado, vivia no cemitério, vivia assim, mas estava lá. Eu aprendo com isso. Eu aprendo que eu tenho que ser melhor. Eu aprendo que eu tenho que o meu andar tem que ser melhor, o meu falar, ele tem que ser verdadeiramente melhor. Eu aprendo verdadeiramente que eu tenho que me comportar, a minha caminhada, ela tem que ser verdadeiramente diferente. Ela não pode ser igual ao mundo. Meu Deus, é forte. Aleluia. Nós temos que entender, amado. Isso é em tudo, é em roupa, é em comportamento, é em tudo. É diferença mesmo. É verdadeiramente as pessoas olhar para você, ó, aquela ali é a mulher de Deus, tá vendo? Tá diferente. Ela não tem esse negocinho de... não, você não vê a marquinha, não. Ali, ó. A marquinha de crente agora é só do joelho, porque joelho é toda hora para orar. Não tem isso não, olha lá. Tá vendo? Então, o mundo, ele tem que nos olhar e eles mesmos têm que... Nós temos que... A nosso comportamento tem que ser... Eles têm que ser confrontados. Como a cidade de Gadara foi confrontado, aleluia, com o testemunho daquele moço que foi liberto pelo Senhor. Todo mundo olhava. E, rapaz, ele era assim, bebia pra caramba lá. Como é que tá? Não bebe mais, não. E, rapaz, aquela ali era uma meretriz, né? Agora, como é que tá? Não tá mais, não. Aleluia. E verdadeiramente, amados, eu quero fechar minha palavra aqui, sabe com o quê? Eu quero te dizer que a igreja em si, a igreja verdadeira, a igreja evangélica, eu estou falando, a igreja evangelística, não é essa igreja aí capitalista, não. Igreja evangelista, ela ainda continua sendo a única instituição no mundo
que muda o caráter do homem Aleluia, e muda o Jesus. caráter da mulher. Glória a Deus. O homem for beberrão, pancador de esposa, que traz problema às autoridades, aí ele vem todo cheio de defeito. Quando entra nesse lugar, levanta a sua mão, aceitando ao eterno Deus, ele tem a vida dele modificada e passa a ser um pregador da palavra de Deus. Aleluia. A mulher, ainda que seja uma prostituta, aleluia, vendendo o seu corpo, quando ela entra, ela rompe esses portais sagrados e vem aqui, levantando a sua mão para aceitar o Senhor Jesus Cristo, ela passa a ser uma cantora, uma missionária, uma pregadora, uma pastora, pregando a palavra do Senhor, aleluia, porque a igreja evangelística, é bom dizer isso, ela ainda continua sendo uma única instituição na terra do vivente que muda o caráter do homem e da mulher. E eu quero te dizer o seguinte ainda, você que talvez, eu creio que talvez todos somos crentes, né? Mas talvez ainda você pensou em sair ou você ainda não decidiu, não confirmou. Eu quero te dizer que quando a igreja ela te faz um convite para ser crente, é apenas um resumo. Sabe o que é um resumo? Resumo. É um resumo. Vem ser crente. É um resumo. Mas, na verdade, em detalhe, sabe o que ele está querendo te dizer? Você vai ter um líder para cuidar da sua vida espiritual. Ou seja, aqui, ó, olha aqui. Dá manutenção aqui, ó, e aqui. Alinhar os pensamentos, alinhar as emoções. Amém. Quando se chama para ser crente, em detalhe está dizendo isso. Assim como você tem no banco um gerente que cuida da sua finança, do seu dinheiro, assim como você tem um médico que cuida da sua saúde, é interessante para andar em conformidade nesse mundo ter um líder espiritual para cuidar da nossa vida espiritual. O que é isso? Amém. Rapaz, eu acho que eu passei dos limites. Incomodei tanto a minha pastora, tanto, pastora, eu tô assim, pastora, eu tô, pastora, me orienta, pastora, Rapaz, a moça, eu acho que nem eu falei, eu não acho que agora ela vai mandar nós, né? Pronto, tá, porque lá na Patagônia, porque não vai querer nós perto mais não. Mas não é, rapaz, que... Não, e ontem, domingo, tava numa luta ferrenha lá, ela... Não, meu filho, eu vou lá. E sem carro, com filho, sem nada. Ainda levou, o papazinho me ajudou a sair de uma situação lá. Aí chamou reforço, chamou o Zé, chamou a Aninha. Um reforço, bora, um reforço. Chegou lá e nós tivemos vitória. Aleluia. Tá vendo como é bom? O líder, ele cuida, aleluia, da tua vida espiritual. Porque aquela situação lá, para mim, era espiritual. Espiritual é tudo aquilo que eu não tenho recurso. Eu sei, eu domino a mecânica, eu domino a elétrica, eu domino isso tudo, mas eu não tinha o devido recurso para executar a situação. Aleluia. Aí vem a pastora, chama os reforços e foi benção. Aleluia. Aleluia. Amados, ser crente é isso. Ser crente é você ter um líder que venha cuidar da sua vida espiritual, de todas as esferas e áreas, todas as esferas. Você venha ser completo nessa noite. Aleluia. Assim como os discípulos, eles tiveram esse estágio com o mestre e ele foi completo em sua jornada. Assim, o Senhor Jesus Cristo, quando ele exerceu o seu ministério terreno, ele deixou os seus discípulos completos. Amém. Eles não estão aqui mais. Quem está aqui é nós, como discípulos. E está nossa pastora como a líder, para nos instruir. Se nós deixarmos, irmão, ouvirmos, obedecer, nós vamos ser vitoriosos. Se o mar da Galileia tiver manso, se ele tiver revolto, nós vamos ter vitória, porque nós vamos estar cheios de obediência, estratégia e
força para romper o mar bravio da vida. Amém? Amém. Deus abençoe a igreja. Eu quero agradecer a minha pastora, quero agradecer o ministério, a igreja, Amém. Glória a Deus. por confiar, né? E eu fui tão em cima, fui ontem. Aí eu queria tanto que tivesse mais tempo, né? Para a gente pegar né? Mas não podemos também andar sem nada, né? Tem que ter pelo menos, né? Glória a Deus. Um docinho, né? No bolso. Pastor. Glória a Deus.